Olá, irmãos, graça e paz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quando a gente fala de missões, a gente sempre tem essa questão, né, de atingir vários horários, vários fusos horários pelo mundo. A gente está feliz em ter você aqui de novo em mais uma conversa sobre missões na Europa. Eu tive a oportunidade e a bênção de me encontrar pessoalmente com a missionária Eliane Cefas no domingo. Eu fui lá a Curitiba. Uhum. E foi uma bênção a gente poder almoçar juntos e conversar algumas coisas. E que bom que já estava pré-marcada essa hora aqui para a gente conversar. E eu espero mesmo que a gente seja muito abençoado com as conversas e com as reflexões que a gente vai ter por aqui. Para falar um pouquinho Amém. sobre mim, eu sou Júlio Heleno, sirvo no Missões em Suas Mãos. Missões em Suas Mãos é uma iniciativa de conexões missionárias. Como assim? A gente pensa em como fazer missões chegar na mão de cada crente. E aí a gente entende que, além de ir, orar e contribuir, que são as três formas que a gente mais comum ouve, né? Ou você vai como missionário, você ora por um missionário, você contribui como um missionário, com um missionário, a gente entende que existem pelo menos mais duas formas de se fazer missões. A quarta, ou mais uma, seria caminhando junto com esse missionário. Então, orando por ele, estando presente na caminhada, sendo amigo. Agora, com tecnologia é tão fácil, né? Tão mais fácil. A gente está aqui, gente do Brasil e do mundo, na mesma sala de Zoom, conseguindo conversar. Então, uma das coisas que a gente sugere é que se tome um café virtual com o missionário. Então, você do lado de cá tem uma xícara de café, o irmão do outro lado, e vocês conseguem conversar. Mais uma forma de se fazer missões é servindo esse missionário. Mas como assim eu vou servir esse missionário? E a gente pode servir o missionário com tudo que a gente é, com tudo que a gente sabe fazer e com tudo que a gente tem. E aí eu tenho alguns exemplos que eu sempre dou. Então, se você gosta de conversar e de ouvir, é alguma coisa que faz parte de você, tem possibilidade de você servir o missionário fazendo isso, ouvindo esse missionário. Muitas vezes ele precisa conversar com alguém em português, porque ele está em algum lugar que não fala português. E só isso é tão pouco, é muito especial para o missionário. Além então de servir com o que a gente é, a gente pode servir com o que a gente sabe fazer. Tudo que a gente sabe fazer pode ser bênção no mundo missionário. A gente tem aqui a irmã Anitta, que está dando aula de história do Brasil para filhos de missionários. Então, todas as coisas que a gente tem nas nossas mãos, que a gente sabe fazer, podem ser úteis nesse serviço. Nesse final de semana, Eliane, eu encontrei um irmão que tem um criador de aves raras. E aí ele me perguntou, e como isso pode servir em missões? E aí eu disse para ele, tem gente precisando de ajuda para criar animais, e sua experiência pode ser bem-vinda aqui também. Além disso, a Uhum. gente pode servir com o que a gente tem. Aí, aqui em Brasília, a gente tem uma realidade que tem Caldas Novas e Pirinópolis, que são cidades onde as pessoas vão para descansar. Talvez onde você mora tenha praia. Então, se você tem casa na praia, eu sugiro aos irmãos aqui que, se eles têm casa em Pirinópolis ou em Caldas Novas, que emprestem essa casa para o missionário, né? Para ele descansar 2, 3 dias, um dia. Mas se eu não tenho uma casa, o que que eu faço? Se você tem um quarto na sua casa, você pode oferecer esse quarto para o missionário quando ele estiver passando aí pela sua cidade. Ele pode descansar ali naquele quarto. Ah, não, mas eu não tenho quarto. Aí eu brinco que a gente pode receber o missionário na sala da casa. Faz um grande acampar dentro, todo mundo dorme ali e vai ser uma bênção, porque o missionário ele não quer um hotel 5 estrelas, ele quer um coração 5 estrelas. Então, recebê-lo na sua casa vai ser uma bênção. Fazer um café da manhã brasileiro vai ser uma bênção. Pensa, pão de queijo para muitos missionários que estão fora do Brasil é assim fenomenal. Para a gente não é, a gente tem facilmente. Tem uma irmã que serve na Espanha e ela é mineira. E aí eu disse para ela: como que a senhora faz pão de queijo aí, irmã? Aí ela disse: não, mistura aqui algumas coisas, alguns queijos e sai alguma coisa parecida com pão de queijo. Mas nada se compara ao nosso queijo curado aqui no Brasil. Só tem aqui no Brasil, irmão, não tem lugar nenhum do mundo. Então, Missões em Suas Mãos é isso, a gente fazer essas conexões que podem parecer pequenas, mas tem o potencial, porque tudo que a gente faz é diante de Deus e isso faz toda a diferença. E aí, pensando em conexões,
a gente tem visto como a Europa tem necessitado de missionários. Esse ano eu tive a oportunidade de passar na Europa e vi o tanto que aqueles países, eu fui em 3 países, e nesses 3 eu já vi essa falta da presença de Deus. E conversando com a Aliane já há algum tempo, e a gente refletindo sobre isso, a gente tem orado para que Deus chame, e Ele chamando, Ele vai capacitar e fazer tudo o que for preciso para que essas pessoas cheguem até lá. Só que existe um jeito diferente de servir na Europa, irmãos. Os europeus não são iguais aos brasileiros, eles são diferentes da gente. E aí é por isso que a gente está convidando a irmã Liane para falar com a gente. A irmã Liane passou metade da sua vida, mais da metade da sua vida, servindo lá na Europa, e ela retorna ao Brasil para orar e trabalhar para que ela seja instrumento para que esses missionários sejam levantados, treinados e enviados por essa missão tão especial que é Missão Esperança para a Europa. Vou deixar ela se apresentar um pouco mais e ela vai fazer a condução da nossa conversa. A ideia aqui, irmãos, não é que é uma palestra, mas é uma conversa. Então você pode levantar sua mão, você pode escrever no chat, que a gente vai ter essas oportunidades de vocês falarem, perguntarem. Como eu disse, a irmã Eliane passou mais da metade da vida na Europa, então ela consegue entender um pouco mais o coração do europeu e como a gente brasileiro, com tudo que a gente pode servir lá. Seja bem-vindo, irmã Eliane. Deus abençoe a nossa conversa. Qualquer coisa eu estou por aqui. Obrigada, Júlio, de coração. Boa noite a todos. E provavelmente tem alguém que está na Europa também nesse grupo, não é? Então sejam todos bem-vindos. Eu realmente, como o Júlio disse, eu me sinto mais europeia do que brasileira, embora que sou gaúcha, mas de passar a vida lá com os europeus me fez a eles uma europeia, né? Mais de 30 anos na Europa. Então, eu estou feliz em poder falar um pouco para vocês. Hoje eu já falei esses dias com esse grupo um pouco sobre o continente europeu, mas tem tanta coisa para falar sobre missões na Europa que eu às vezes não sei exatamente o que de tanta coisa que tem. Mas hoje à noite eu quero só dar uma pincelada naquilo que eu já falei. A igreja brasileira, eu tenho, provavelmente nós temos pastores aqui nesse grupo presentes. Irmãos, a igreja brasileira não tem a visão correta sobre a realidade espiritual do continente europeu. E eu tenho investido a minha vida, e obrigada, Júlio, também por esse grupo. Foi o Júlio que providenciou esse grupo, essa live. É também uma oportunidade, é uma ferramenta de poder dizer para vocês a verdade sobre o continente europeu, né? Então, a gente olha para a Europa, do Brasil para a Europa, e diz o que é que fizeram do Evangelho. E eles não foram alcançados pela reforma protestante, só alguns poucos países dos 50 países que tem lá aproximadamente. Então, de 750 milhões de habitantes no continente europeu, hoje nós temos aproximadamente 15 milhões que fazem parte de uma igreja evangélica. Não é que todos eles conhecem Jesus Cristo pessoalmente. Então, pelo fato da Europa não ter sido alcançado pela reforma protestante, tem países na Europa católicos, ortodoxos, muçulmanos, isso tem tudo lá no continente europeu. E por esses países a reforma protestante não passou. Por exemplo, Calvino chegou até a França, Paris, fez um trabalho fantástico lá. Só que a contra-reforma da Igreja Católica, as inquisições, destruíram e mataram quase tudo que puderam depois de Calvino e outros passarem por ali. Então era assim a situação nos países quando alguém entrava com uma Bíblia,
as inquisições da Igreja Católica, que já existiam antes da Reforma Protestante, se intensificavam e cruelmente matavam as pessoas crentes, e aqueles que tinham uma Bíblia eram destruídos também. Então, em muitos centros grandes, como em Lisboa, em Portugal, na Espanha também, na Itália também, se queimava montanhas de Bíblias, porque as pessoas que conseguiam uma Bíblia, elas ou eram mortas ou entregavam as Bíblias. Então, a gente chega hoje numa Europa que o catolicismo permitiu os europeus no segundo concílio do não, o segundo concílio do Vaticano, de 63 a 67, os católicos na Europa têm o direito ou a oportunidade de ter uma Bíblia em casa e ler a Bíblia. Até ali, até esse ano, esses anos, os padres falavam em latim e as pessoas não entendiam nada. Então, queridos, nós estamos a olhar para uma Europa que não foi alcançada pela Reforma Protestante. Nem a Alemanha de Martinho Lutero foi bem alcançada pela Reforma Protestante. Lá tem balões dentro da Alemanha super católicos até o dia de hoje. Sempre foram assim, não é? Então, olhando para a Europa, é um continente onde a palavra de Deus precisa ser anunciada. E ninguém está à espera de um missionário que venha lá falar de Jesus Cristo. Por acaso, os europeus nem querem ouvir o evangelho. Eles estão fartos de religiões que não trouxeram nada, e hoje eles têm todas as ideologias, todas as seitas presentes e que também não lhes traz nada. Então as pessoas não estão à espera de um missionário que diz: "Ah, eu tenho a verdade". Verdade por quê? Como, né? Então, hoje um missionário na Europa, só ele criando amizades com os europeus, ele consegue transmitir o evangelho. Quando ele ouvir as pessoas a contarem as suas histórias de vida, eles estão abertos para ouvir o que o missionário tiver que dizer, não é? Caso diferente, é difícil você alcançar um europeu. E os estrangeiros que estão lá, a maioria se encontra entre as suas religiões, as seitas e ideologias, são grupos formados dentro da Europa. Então, eu sempre trabalhei, eu me formei na Alemanha, ganhei uma bolsa de estudos, saí do Brasil em 81, fui para a Alemanha estudar teologia e fiz missões transculturais, a minha pós. E os alemães me adotaram e me enviaram para missões. Então, eu sou enviada, graças a Deus, para missões, para fazer missões também no Brasil pelos alemães. Mas temos lá na Alemanha hoje, não temos 2% de cristãos envolvidos em missões. Não tem 2%. Então vejam a situação atual, mesmo dos países que foram alcançados, ou em parte foram alcançados, esses países também estão hoje vazios do Evangelho, né? O Evangelho se perdeu através das gerações. Eu vejo no Brasil, cheguei no final de 2012, e eu vejo aqui acontecer a mesma coisa. Os pais não têm mais autoridade para levar os filhos à igreja, os filhos decidem a vida que querem levar e no futuro ninguém vai à igreja. Por quê? Porque não ouviu o evangelho e não quer nada com o evangelho. Então, nós estamos a correr aqui um risco igual àquilo que aconteceu na Europa, nos países que foram alcançados, né? É por isso que a missão na Europa é uma missão a longo prazo. As pessoas, até que elas criam confianças em nós, elas precisam muito tempo. Elas não vão se abrir no primeiro encontro e contar a sua vida. Elas vão repetir muitas vezes histórias das suas vidas, e nós, ouvindo,
o Espírito Santo vai mostrar quando nós devemos dizer algo para eles, né? Mas a gente deve dizer, porque as seitas dizem e nós temos um compromisso com Deus de levar o Evangelho. A gente não pode poupar as pessoas da verdade. Então, a verdade tem que ser dita, mas para isso é preciso fazer laços de amizades, criar confiança. E essa não é de hoje para amanhã com o europeu. Mesmo se um europeu vem ao Brasil, eu acredito que também não é tão fácil assim. É mais fácil, mas não tão fácil. Preparados para trabalhar com duas religiões mais terríveis. É um cristianismo nominal, porque hoje está tudo secularizado, né? E com um islamismo furioso. Por isso que a gente tem que ir para a Europa preparado para trabalhar com muçulmanos, que são bem mais agressivos do que os muçulmanos que estão no Brasil. Em muitos países, as lutas espirituais são muito fortes, porque o diabo nunca soltou dessas nações, e quando ele vê luz nessas nações surgindo, ele ataca. Eu fui levada ao tribunal, fui ameaçada de morte. Isso tudo acontece, pode acontecer na Europa. Por quê? Porque o inimigo não quer perder as vidas que ele tem lá, né? Então a gente precisa ir para lá, ter um respaldo de oração, de irmãos que oram, uma igreja que envia, precisa uma igreja que é informada sobre a realidade aqui. E eu quero hoje falar especialmente sobre o chamado, porque eu vi na Europa chegarem muitos sem saber o que acontece lá, e muita gente lá optou por dinheiro, por ganhar dinheiro, outros até se perderam numa vida vulgar, né? Tudo por quê? Porque não estavam preparados para a realidade. E como o fruto fica ausente por longo tempo, eles não tinham para mostrar para a igreja um fruto do trabalho. E daí a igreja achava que eles foram fazer turismo na Europa. E não é. Por isso que nós da Missão Esperança para a Europa, quando nós temos um candidato para a Europa, a MEP vai até a igreja para falar sobre a Europa, para onde estão a enviar seu missionário, para saber que é a longo prazo, que o fruto fica ausente. Mas nosso ganho como missão é trabalhar em parceria com os europeus. Fica mais fácil. Nosso missionário é integrado num grupo que já existe no campo. Ele não precisa começar nada. Mas eu queria mostrar para vocês, nós temos um gráfico no nosso flyer que mostra que a Europa tem, ao todo, 4,3% de cristãos. A Ásia tem 6,6,0%. A Ásia. A África tem 25,5% de cristãos. O Pacífico tem 25,65% cristãos, porcentagem, né? A América Latina tem 27,1% de cristãos. E a América do Norte tem 18,7% de cristãos. Então, o continente que tem menos cristãos e que sempre foi assim é o continente europeu, porque não foi alcançado pela reforma protestante. Então, vamos um pouco mais hoje. Júlia, você cuida, você me diz quando a gente chegar a 1 hora. Eu não quero saturar vocês com informação, porque poderia fazê-lo. Eu quero despertar em vocês o desejo de ouvir mais sobre a Europa. A Europa está toda envelhecida. Os casais lá têm poucos filhos, 1 ou 2 filhos no máximo, no máximo. E a maioria tem um filho depois dos 40. Então, quando o filho crescer e ficar adulto, os pais já nem, muitas vezes, nem vivos estão. Então, é uma população totalmente envelhecida. Em todo o continente europeu é assim. Faltam os jovens e as crianças. E, claro, com os refugiados que chegaram
os 2 milhões que chegaram em 2015, e depois disso, cada dia tem chegando milhões, né, ao continente europeu, e esses refugiados têm muitos filhos. Então, a esperança da Europa está nos refugiados, só que, como a maioria que vem é muçulmana, tem esse atrito entre os nacionais europeus com os muçulmanos, por causa dos ataques que houve no continente europeu, principalmente antes da pandemia. Agora também tem, mas não são aqueles grandes ataques. Hoje tem muitos carros andando e correndo para dentro de plateias e matando algumas centenas de pessoas. Então, assusta os europeus, né, com esse povo violento que veio junto com os refugiados. E os refugiados estão assustados, por quê? Porque os europeus estão assustados com eles, então eles não são bem recebidos. Então tem medo dos dois lados, não é? Imagina, nós somos chamados a ser pacificadores. Então, pacificar esses medos dos dois lados é um trabalho, não é de hoje para amanhã. Ali, nós temos que chegar como brasileiros também pedir perdão muitas vezes em muitas nações da Europa, porque chegaram lá brasileiros se dizendo cristãos com cartas falsas de igrejas brasileiras. Imaginam vocês, e eles roubavam as igrejas, o som das igrejas. Eu sei, eu conheço 2 igrejas que isso aconteceu. Então, vem do Brasil com uma carta falsa de uma igreja batista, presbiteriana, metodista, e apresenta lá e diz: olha, eu sou crente e o meu pastor deu essa carta para eu poder ter a credibilidade na igreja e tal. E os pastores lá confiam, ou confiavam muito e rápido, e ali muitos levaram um show de brasileiros falsos que foram, né? Então, isso aconteceu muito no passado e ainda acontece no presente. Então, também um caminho de volta é poder pedir desculpa, porque o brasileiro nem sempre foi bom na Europa, né? Então, isso quando a gente é realmente um novo, um convertido com o Espírito Santo, a gente vai fazer isso. Mas sobre o chamado, muita gente diz: olha, como é que eu posso sentir o chamado? E eu não tenho um versículo melhor da Bíblia de falar num chamado do que Atos 1:8, e eu vou ler esse versículo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Aqui, em nosso caso, quando o Espírito Santo tornar morada em vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o chamado de Deus vem para nós sermos testemunhas, porque aqui diz: quem tem o Espírito Santo é testemunha, né? Então, pode ser que seremos testemunhas aqui no Brasil, na Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Pode que Deus nos leve ou nos levou para a Europa para sermos ali um testemunho de Jesus Cristo. E o que me segurou no campo esses 34 anos foi a certeza que nós vemos em João 15:16, também vou ler, porque não tem nada melhor do que a palavra lida, não é? Espera aí, eu estou errada. João 15:16. Aqui. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi. Que confortável é isso na tempestade, na tristeza, na saudade de casa, saudade da comida brasileira, né? Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é meu mandamento: amem-se uns aos outros. Então,
essa certeza que foi Ele que me escolheu e me levou, isso me fez amar os europeus nas diversas nações que eu servi, amar como Jesus amou. Eu tenho um exemplo também que eu falo aqui no Conhecer a MEP, os 2 dias intensos, sobre uma experiência que eu tive em Portugal. Talvez eu possa contar ela aqui porque ela faz parte de missões na Europa, não é? Nós precisamos um bom preparo para ir para a Europa. Ter a certeza que é Deus, que o Espírito Santo habita a nossa vida, porque Ele nos faz testemunhas, como dizem Atos 1:2, né? Na Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Então, o Espírito Santo faz essa obra em nós, que nós não vemos só a Jerusalém, mas como igreja, como corpo de Cristo, a gente vê a Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, enquanto alguns trabalham aqui, outros são obedientes e vão para os confins da terra, vão para a Europa, né? E a Europa precisa de missionários, porque a Europa está a se perder no mundo muçulmano. Os muçulmanos estão tomando conta dos países europeus, mas eu vejo que é uma oportunidade que Deus está a dar para os muçulmanos de ouvirem o evangelho na Europa, né? Mas os europeus se afastam porque têm medo. E tem muitas outras, tem todas as nações do mundo lá, tem todas as línguas, todas as religiões, todas as ideologias, tá tudo lá. Então, quando a gente vai daqui, eu vou daqui ser missionária em Portugal, eu não vou encontrar só portugueses, eu vou encontrar, a maioria são estrangeiros que eu vou encontrar lá. Eu vou encontrar poucos portugueses. Se for para a Espanha, vai ser assim, França, Alemanha, Suécia, Suíça, Finlândia, vai ser em todo lugar a mesma coisa. Os nacionais são a minoria, mas os estrangeiros são a maioria. E quando nós vamos para lá, nós não vamos só nos adaptar a uma cultura no país. Tem 3, 4, 5, 8 culturas naquele país. Mas a nossa prioridade sempre deve ser a cultura do país que nos recebe. Essa, né? Se depois essa cultura já tem um misto de outras culturas, isso faz parte também na adaptação, mas não é mais uma cultura homogênea que a gente vai encontrar na Europa em lado nenhum, né? Então, mas eu amei demais estar na Europa. Eu queria contar a experiência para vocês do amor de Deus em meu coração. Eu tive a oportunidade de ser preparado pelos alemães e eles preparam fantasticamente a gente para missões, né? Então, eu tinha todo esse preparo quando eu fui a Portugal implantar uma organização missionária chamada Jansteam. Ela existe no Brasil em Gramado, essa organização missionária. Ela tem origem no Canadá. Então, eu fui implantar a partir da Alemanha essa organização, só que os pastores na cidade que eu cheguei não me conheciam, não sabiam quem eu era, e muito menos sabiam quem é essa organização. Poderia ser uma seita, né? Que a Liane veio trazer, poderia ser. Então, os pastores primeiro me fecharam a porta, não queriam saber nada, me mandaram para longe para implantar o trabalho que ali eles estavam trabalhando. E daí eu tinha alugado o apartamento, só tinha água na torneira e um colchonete no chão que eu tinha trazido com o carro. Fiquei lá, a semana me fechei, eu digo, Deus, olha como eu tô ferida. Eles nem me recebem, os meus irmãos, né? Eu estava machucada porque eu vim para ajudá-los e eles não me receberam, porque não me conheciam. E daí eu fiquei no apartamento a chorar e a clamar a Deus e dizer, Deus, olha como é que eu tô. Eu vim bem preparada para missões, tenho o melhor preparo possível e olha o que está a acontecer. E Deus me levou a 1 Coríntios
13, o amor, o capítulo sobre amor, né? Então, eu li aquele capítulo e eu senti que a primeira coisa que Deus me mostrou nesse capítulo é que ele morreu pelos portugueses, Jesus Cristo morreu pelos portugueses, não a Liane Serfas, né? E daí eu comecei a implorar a Deus que ele me desse esse amor dele no meu coração. Romanos 5:5, capítulo 5, verso 5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então, eu comecei a clamar a Deus por esse amor dele em meu coração, porque o meu estava ferido, né? Não era esse de 1 Coríntios 13. Então, depois que Deus me encheu o coração com o amor dele, eu fui na janela do edifício onde é que eu morava, era um edifício novo, ainda não tinha jardins feitos. Então, eu vi muito lixo lá embaixo. E o Espírito Santo me disse assim, bem claro: se você já ama os teus vizinhos como eu amo, vai ajuntar o lixo. E eu não trouxe luvas, eu vou pegar doença, eu não posso juntar o lixo. E Deus me dizia: olha, Eliane, se você ama com o meu amor em teu coração, vai ajuntar o lixo. Dá a prova do teu amor, né? Eu peguei em 2 sacos e ajuntei o lixo. Quando olhei para cima, os vizinhos nas janelas diziam: quem é essa mulher? Quem chamou essa mulher? Quem vai pagar essa mulher? E eu ouvi isso. Aí eu encolhi o ombro e continuei ajuntando o lixo. Quando eu tinha juntado o lixo e fui para dentro, os vizinhos estavam lá. O que que a senhora ajunta o nosso lixo? Quem é a senhora? Por que que a senhora faz isso? Eu falei: queridos, olha, eu vou contar para vocês, mas eu também já moro aqui. E eu ajuntei o lixo porque eu sinto que Deus quis que eu fizesse isso. Então, eu moro aqui faz uma semana, eu ajuntei o nosso lixo e quero servir vocês, quero ajudar vocês aqui também, né? Então tá, eles pegaram no meu lixo, levaram o lixo embora, os homens, e queridos, as mulheres, os homens, a partir de então, eu era nova, eles não me conheciam, eles cuidavam do meu carro, eles calibravam os pneus, eles mandavam lavar o meu carro. As mulheres cozinhavam para mim durante 23 anos naquele edifício, as pessoas começaram a cuidar da Liana. E toda vez que tinha alguém doente naquele edifício, eles me chamavam para poder falar com Deus e pedir a cura para essa pessoa enferma. Então, tudo que Deus fez depois que Deus pôde derramar em meu coração o seu amor, porque é Ele que pagou por aquele povo, eu senti as igrejas, os pastores abriram portas para mim também. Por quê? Porque não foram mais os diplomas, mas foi o amor de Jesus Cristo que fez a diferença. O preparo é importante, a gente precisa o preparo para ir para a Europa e aqui no Brasil deve-se fazer um curso de bíblico de uns 2, 3 anos, missiológico, né? Deve fazer um curso com a MEAB, um grupo que treina para trabalhar com muçulmanos. Para a Europa não dá para ir se a gente não tem preparo para trabalhar com muçulmanos, né? É perigoso, pode ser. A gente precisa de um curso Perspectivas, estou falando agora na nossa missão, tá? Tem outras missões que pedem outras coisas. Mas nós pedimos um preparo para trabalhar com muçulmanos, o Perspectivas e um curso missiológico. E depois, uma profissão também, porque às vezes muda o pastor da igreja no Brasil e o pastor novo que chega não tem mais a Europa no coração e o missionário lá fica sem aquela oferta da igreja. Então ele precisa trabalhar 1 hora, 2 a mais por semana para ganhar essa oferta que não entra, né? Hoje eu queria mais essa clareza sobre o chamado. Deus também confirma o nosso chamado à liderança da nossa igreja, né?
o Espírito Santo faz em nosso coração o que ele faz no coração também da liderança da igreja, que nos conhece muito bem. Porque quem envia biblicamente é a igreja, e nós temos o exemplo do apóstolo Paulo, não é, na igreja em Antioquia, que ele sempre voltava para dar, para mostrar a transparência do trabalho dele, mostrar o cuidado que os irmãos tinham com ele e dar glórias a Deus por aquilo que Deus fazia no campo, né? Então, em Atos 13, 1 a 4, nós temos o exemplo da igreja Antioquia, que separaram Barnabé e Saulo e que fizeram um bom trabalho, né? Então, a igreja sempre está e deve estar enviando. As organizações missionárias, como nós em Curitiba, a MEP, nós apenas somos facilitadores que ajudamos a igreja e o missionário a chegar no lugar dele onde Deus o quer usar, não é? Eu gosto muito em 1 Coríntios 12, 12 até 28, quando Paulo fala sobre o corpo e os membros, não é? Que não tem um membro inútil no corpo de Cristo. Todos são necessários. E uns fazem esse trabalho, outros aquele, mas todos são necessários. Então, sempre é a igreja que envia. E as organizações missionárias são as facilitadoras para que isso possa acontecer. Eu não sei se os irmãos teriam uma pergunta, Júlio, que eu Eliane, poderia o responder. missionário Lima tinha levantado a mão um tempo atrás, se ele quiser falar, Sim, sim. enquanto Então, ele quer hã? dizer, irmão, a sua pergunta, fica à vontade. Pá, graça e paz. Oi, irmão, É, tudo bem? tudo bem? Tudo bem, minha querida. Estou aqui em Extremóis, Grande Natal, Rio Grande do Norte. Fui formado pela Aham, Agência de Esperança e Fé aqui do Rio Grande do Norte, né? São Gonçalo do Amarante. No ano de sim. 2023 até final de 2024, aproximadamente 2 anos. E eu e minha esposa, a missionária Ana, nós fomos formados no treinamento de missão transcultural. E agora nós estamos indo para Portugal. Quer dizer, nosso pedido de visto foi enviado para Sim. o consulado agora e a gente está aguardando. Acho que daqui a 30 dias no máximo deve chegar o sim ou não, assim Deus queira. Então, Uhum, através disso e de todas as informações que a senhora passou, eu vou te fazer uma sim. pergunta que é bem Boa. interessante. Eu sei que para a igreja brasileira enviar pessoas para pregar o evangelho na Europa, financeiramente é muito inviável. O gasto é muito Sim. maior do que o valor, né, que hoje a moeda euro era muito mais forte que o real. Então, assim, está havendo uma grande possibilidade de algumas pessoas que estão com o coração ardendo e queimando para pregar o evangelho na Europa ir para trabalhar Uhum. na Europa. Essa possibilidade de pessoas irem para lá sem nenhuma igreja mandar é saudável? Irmão, olha, eu acho que o irmão que está fazendo teologia, que vai com o propósito, se seu propósito é ganhar dinheiro na Europa e não almas, eu fico com pena, porque nós brasileiros, nós já do berço temos a capacidade de lidar com várias nações, nacionalidades e pessoas de outras culturas e tal. Então, eu não sei, o propósito de vocês é ir ganhar dinheiro na Europa, ou eu não estou entendendo bem a pergunta. A pergunta é pessoas, se pessoas que vão para lá sem Hum. ser enviado por igreja, mas conseguem visto de trabalho e querem ir trabalhar, mas querem pregar o evangelho também, se isso é saudável.
Tá, mas irmão, agora eu posso. A sua pergunta é bem importante, se isso é saudável, né? Então eu vou responder a essa pergunta. Tem em Basileia, na Suíça, na divisa da Suíça com a Alemanha, Basileia é parte alemã e parte suíça. Tem um grupo de 300 brasileiros que foram trabalhar na Europa, crentes, que foram trabalhar na Europa com esse objetivo, vamos trabalhar e daí cooperar com uma igreja. Era o objetivo. Hoje são 300 brasileiros reunidos numa igreja que não ganharam uma alma na Europa, porque se perderam no ganhar dinheiro, né? Então, tem um grupo de missionários americanos, eu não sei o nome, mas eles trabalharam no Brasil, e eles foram para Basileia para trabalhar com essa igreja de brasileiros e dizer para eles: olha, vocês não estão aqui como crentes só para ganhar dinheiro, vocês têm que ganhar almas. É para isso que Deus vos trouxe. Mas eles não conseguem nem a pau tirar aquele povo para ganhar almas, de jeito nenhum. Então, é um perigo, irmão. Se andar esse caminho sem igreja para prestar contas e tal, o irmão corre o risco de se perder a correr atrás do ouro e da prata, né? Ela não está a crescer em árvores, lá tem que trabalhar para ganhar isso, né? Tem que trabalhar e duro, dia e noite. Mas para dizer para o irmão, a perda da visão espiritual, o diabo faz isso, ele faz isso, tá? Foi assim uma pergunta que você fez exatamente como tem outros casos na Europa, muitos casos, né? De pessoas que foram fazer missões e daí começaram a trabalhar, sentir o gosto do dinheiro, do euro, que vale mais do que o real, né? E daí começaram a trabalhar e almas para quê? E eu acredito, como brasileira que sou, que nenhum brasileiro devia de sair do Brasil para ganhar dinheiro na Europa, sempre com o objetivo de ganhar almas. E Deus me dá um trabalho, né? Mas eu vou lá ganhar almas, sabe, irmão? Tem mais alguém com uma pergunta? Pode dizer, Obrigado irmã pela Solange. resposta, irmão. Ah, Sim. na Europa, as escolas, até onde eu sei, não é proibido o evangelho, né, o evangelismo. Mas eles têm, no currículo escolar, eles têm ensino religioso de diversidade religiosa, que uma pessoa que seja formada em ciências da religião possa ensinar? Olha, geralmente em 30 países dos 50 na Europa tem uma aliança evangélica. E a aliança evangélica, ela sempre luta perante o governo para ter os mesmos direitos que a Igreja Católica tem, e uma é de religião. Eu sei que em Portugal isso funciona muito bem, porque eles estruturaram isso muito bem e estão em todo o país com liberdade de professores nas escolas com religião evangélica, né? Em cada país, irmã, tem a possibilidade, a gente sempre tem que contatar a Aliança Evangélica e ver quais são os direitos que a gente tem e o que a gente não deve fazer, porque a lei não permite, né? Então, eu não iria entrar na Europa numa escola se eu não tivesse autorização para entrar, para dar religião evangélica, porque E isso pode ser. essa aliança evangélica ela está em todos os países da Europa? Tem 30 países que têm aliança evangélica, 30 países, já é bom, já é bom. Eles representam o povo evangélico, né? Então, eu sempre digo, quando um brasileiro vai para lá, um pastor vai trabalhar na Europa, ele é para procurar logo de início a aliança evangélica, sentar com os irmãos líderes e perguntar, olha, quais são
os direitos e os deveres dos cristãos. Quais são os direitos? O que nós podemos fazer a nível de religiosidade, né? Tem países que não permitem alguém pegar um violão e fazer um programa na rua, cantar hinos evangélicos. Não é possível. E a gente precisa saber disso, senão a polícia senta em cima e você é expulso por causa de alguma coisa. Então, o melhor é chegar à Europa através de uma aliança evangélica tomar essa informação, tá? Muito bem. Mais alguma pergunta? Senão, os irmãos podem escrever depois e o Júlio me passa as perguntas, né, Júlio? Aham. Eu acho que já estamos a chegar numa hora de programa, né, Júlio? Se tiverem mais uma pergunta, podem colocar, o Júlio me passa. Eu achei interessante essas perguntas que vieram, né? Além da aliança evangélica e da missão da qual a irmã pertence, a irmã conheceu outras organizações evangélicas religiosas evangélicas, né? Nos países onde passou, além de Portugal, passou em mais quais países, irmã? Espanha, Holanda, Alemanha, Suíça, Áustria. Sim, olha, tem organizações missionárias, muitas americanas boas na Europa, tem próprias europeias também, que não são muito grandes, mas fazem um bom trabalho também, tem, né? A minoria de crentes na Europa está fazendo muito trabalho, mas estão cansados, precisam de ajuda. Eu acho que nós devemos ser aquele leproso que volta para agradecer a eles e ajudá-los, né? Porque eles também vieram até nós para nos trazer o evangelho, né? Muito bom, Liana. Na verdade, eu acho que ia ser legal você contar um pouquinho sobre essa sua experiência lá como brasileira, né? O que que mais chamou a Sim, atenção de você lá? Como que esse nosso coração brasileiro pode ser útil para o Senhor lá? sim. Sim, nós podemos fazer uma live e a gente pode ver mais os riscos também, mas eu digo assim, se você é crente brasileiro, se você tem o Espírito Santo, põe o ganhar dinheiro na Europa em segundo lugar e Deus vai te dar a oportunidade, mas vai ganhar almas em primeiro lugar, né? E deixa a igreja brasileira te enviar, mesmo que ela não tenha o dinheiro para financiar, mas peça a Deus para abrir portas lá para você trabalhar. A Europa está precisando todo tipo de mão de obra em todos os países, né? Então, não é difícil achar emprego. É difícil ter o alvo de ganhar almas para Jesus. E a gente pode perder isso só por causa de uns euros, né? Eu gostei muito da Queria- experiência de catar lixo. Sim, Foi, diga, querida eu disse que eu gostei Solange. muito da sua experiência de catar lixo e chamar a atenção da vizinhança. Foi muito boa. Sim, é. Olha, quando a gente, Solange, se nós nos deixamos encher com o amor de Deus, e ali eu passava, nossa, eu via as pessoas, sabe, a gente andar como Jesus, no meio da multidão, ouvir o pânico, o medo, as histórias, os receios, a vontade de não me ouvir por causa de Jesus, porque eu estou cheio de religião, não quero mais uma para me enganar, né? Mas de estar ali e amar, apesar de tudo, amar aquelas pessoas, servi-las, ouvir as histórias delas, e daí elas vão estar mais abertas. Eu digo, o missionário, o crente que vai para a Europa, precisa uma mesa grande na sala, porque é na mesa que tudo acontece.
É na mesa que a gente chora, que a gente conta experiência ruim, que a gente conta histórias da vida. E a gente não pode chegar imediatamente com um balde de água do evangelho, porque as pessoas não querem ouvir. E a gente tem que respeitar, mas o Espírito Santo vai mostrar quando que eu tenho que falar e falar mesmo, usando a palavra de Deus, né? Porque é ela que muda a vida das pessoas, não as minhas palavras. Eu podia contar tantas experiências da fidelidade de Deus na Europa, sabe? Tanto Deus, o meu pai, quando eu saí do Brasil, ele me deu em Assunção, ele me deu a Bíblia dele, cheio de bilhetes, cheio de anotações. Ele disse: filha, isso chega para você. E olha que eu cheguei à Europa, fui estudante lá e eu peguei na Bíblia do meu pai e eu lia tudo que ele sublinhava assim. E eu sentia como Deus me tocava para dizer que tudo que Ele promete aqui é para mim, né? Então, eu passei por desertos, passei necessidade na Europa, passei sim, mas tudo porque Deus queria mostrar quem Ele é para mim, né? Então, hoje eu voltei para o Brasil com 34 anos lá, eu saí do Brasil com uma malinha pequena e uma Bíblia, e voltei de lá a dizer que Deus é Deus e supriu tudo, tudo, e muito mais Ele fez do que eu pudesse imaginar, né? Então, Deus é tremendo, e que Deus chame alguns de vocês para servi-lo na Europa, porque a Europa precisa de nós aqui, né? Eu queria estar lá, mas Deus me trouxe para buscar outros para ir. Eu quero contar uma experiência encerrando de Portugal, tá, Júlio? Daí nós encerramos hoje. Então, eu fazia lá programas em 5 emissoras católicas. Deus abriu as portas através da oração. E eu viajava para isso, para cidades, Lamego, Guarda, Viseu, Moimenta da Beira, todos esses lugares eu viajava para fazer programa nas emissoras católicas. E os líderes se encantavam comigo, porque o amor de Deus transbordava na minha vida, que eles me davam liberdade. E muitos deles se converteram, pegaram Bíblia, curso discipulado e tudo. Mas eu queria contar para vocês uma última oportunidade em Portugal. Uma rádio me chamou, eu já tinha mudança carregada para vir embora para o Brasil, e uma emissora católica me chamou. Eu falei para o meu pastor: vai junto lá, vamos ouvir. Daí ele falou: mas Liane, você está indo embora? Eu falei: mas vamos lá ouvir esse pessoal da rádio. Eu não conhecia eles. E daí eu cheguei lá com o pastor e 3 rapazes jovens, empresários, nos receberam. E olha o que eles disseram. Eles disseram: Liane, a gente ouve o teu programa em outras emissoras católicas e é esses valores que a cultura portuguesa precisa. Vejam, empresários descrentes a falar para mim. É esses valores que a cultura brasileira, portuguesa precisa. Isso que você fala de Deus e da Bíblia. E daí eu perguntei, curiosa, né? Perguntei: mas escuta, vocês são donos aqui? Sim, somos os 3 donos. Quanto tempo vocês me dariam aqui na rádio para transmitir esse programa bíblico, evangelístico? Sabe o que eles me disseram? A Liane pode fazer o dia todo o programa aqui, de manhã à noite, e nós fizemos durante a noite o programa. Eu falei: mas qual dinheiro que paga isso? Daí eles falaram: não, não custa nada. A Liane começa a fazer. Falei: queridos, eu estou com a mudança carregada, eu estou indo embora de Portugal. Olha, as pedras clamam em Portugal. As pedras clamam pelo Evangelho. Eu chorei com o pastor lá naquela rádio. Eu falei: queridos, estou indo embora buscar outros que venham no meu lugar amar e servir vocês, né? Mas eu saí com o coração pesado, porque eu sei o quanto que a gente paga. Eu estava em 5 emissoras, quanto que eu pagava para meia hora por semana em cada emissora,
e eles queriam me dar o dia todo lá, a semana toda, para falar de Deus na rádio. Então, sem eles saber, sem eles conhecer o Evangelho, eles são as pedras que clamam, que a Bíblia fala, né? Então, a gente tem que dar resposta para essa gente, tem que estar lá, amá-los e levá-los na presença de Deus, né? Eu digo para vocês de coração, olha, eu podia encher uma igreja aqui facilmente com mais de 200 pessoas que nesses 34 anos em toda a Europa aceitaram o Senhor. Tem médico muçulmano, tem médico responsável por HIV na África que aceitou Jesus comigo. Tem empresários, tem donas de casa, estudantes, crianças. Então, olha, podia encher uma igreja, valeu a pena? Valeu. Valeu o sofrimento? Valeu. Eu estaria lá para fazer tudo de novo, né? Eu digo, eu precisava 150 anos, mas não vou chegar lá, porque eu ia passar mais uns 40 na Europa, servindo o Senhor e amando aquela gente. Eu Júlio, acho vamos encerrar? alguém. Vamos sim, irmã, fique à vontade. Como a Eu Aliane acho disse, irmãos, a intenção é que a gente fique com mais vontade de conversar mais assuntos. Então, a proposta é é que verdade. naquele grupo que a gente está lá no WhatsApp, a gente coloque assuntos que a gente quer ver conversados e discutidos aqui. E se você tem algum assunto mais específico, gostaria de saber o que você pode fazer para servir lá na Europa, você pode fazer contato direto com a Liane. Ela é sempre muito disponível para ouvir, para saber e para fazer orientações também. Talvez você seja a resposta da oração da MEP por todos esses anos. E a gente ora para que Deus nos levante como intercessores e como missionários lá na Europa. Então, É fique à verdade. vontade para falar com a irmã Eliane. Ó, Júlio, nós estamos orando por 100 missionários. 3 Deus já deu. Falta ainda 97, né? Então, mas nós oramos por 100 missionários. Eu queria poder despedir no aeroporto aí uns 10 de uma vez, sabe? Porque, olha, o meu coração ficou lá de amar aqueles povos que tanto precisam de Jesus Cristo, né? Mas eu agradeço a atenção de vocês e eu tô aqui. Vocês têm o meu celular, vocês podem pegar lá se querem conversar comigo mais, tá bom? Júlio, e a você, muito obrigada de coração, viu? Eu que agradeço, irmã. Quero fazer um pedido para alguém, por favor, abrir o seu microfone, orar pela irmã Eliane, pela MEP e por tudo isso que Deus está fazendo e vai continuar fazendo lá na Europa. Se você quer orar, pode abrir o seu microfone e fazer essa oração. Eu posso orar. Senhor querido, nós agradecemos por ter trazido a missionária Liane, que vai falar conosco. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor a levou para a Europa, o Senhor colocou no coração dela esse amor por eles. O Senhor deu a ela experiências lindas, o Senhor a dirigiu, a usou. E agora, Senhor, que ela está orando por 100 missionários, ó Pai, que o Senhor possa despertar aquelas pessoas que vão dar, que vão para lá, mas que vão dar do seu coração para evangelizar e para ensinar a tua palavra para eles, que o Senhor possa estar abençoando, levantando mais pessoas, que o Senhor dê mais oportunidades para que ela possa falar em outros grupos também. Agradecemos ao Pai pela presença dela conosco, que o Senhor possa estar abençoando. E que se o Senhor quiser levá-la de volta ou levar outras pessoas, que o Senhor possa estar chamando. Nós agradecemos porque o Senhor é o Deus da obra, o Senhor ama cada pessoa, seja na Europa ou seja em outra parte do mundo. O Senhor tem as pessoas certas para falar de Jesus lá, mas os crentes precisam se dispor, precisam colocar o seu coração e a sua vida nas tuas mãos, que o Senhor possa estar chamando. Agradecemos pelo Júlio e por ele estar organizando esses encontros, que o Senhor também possa estar abençoando a ele. No nome de Jesus, amém. Amém.
Amém, Sejam irmãos. todos Amém. abençoados, tá? Amém. Amém. Quero só fazer um último convite, irmãos. A gente tem orado como Missões em Suas Mãos todos os dias, de 10 às 10h30, nesse mesmo link, né, todos os dias. Hoje a gente vai orar pelos nossos cônjuges e por nossas famílias. Então, se você quiser, pode ir lá tomar uma água, ir ao banheiro e voltar aqui, nesse mesmo link, que vai continuar aberto. E a irmã Cris hoje é quem conduz essa oração. Então, fique à vontade para estar conosco também. Muito obrigado, irmã Eliane. Deus abençoe você, continue cuidando do seu coração e que levante mais esses 97 missionários pela MEP e mais quantos eles desejar entre nós para abençoarmos a Europa e todos os confins da terra. Deus abençoe, irmãos. Amém, Obrigado. A gente vai caminhando juntos. amém, amém. Obrigada.